profetizar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Que você venha usar a sua fé nessa noite. Que você venha colocar ela em ação nessa noite, né? Porque esse culto é um culto muito forte, né? Que fala para nós ter fé, para nós buscar o Senhor todos os dias, né? O nosso culto profético. Então ele ensina para nós profetizar, né, sobre o nosso irmão, sobre a nossa casa. Eu convido a amada igreja para se colocar de pé, para nós fazer uma oração nessa noite. Coloca a sua mão no seu coração nessa noite. Deixa Deus falar contigo. Eu sei que Deus já está falando, porque Ele fala conosco antes mesmo de nós colocarmos a nossa ponta do pé aqui na casa dEle. Então Ele já faz presença aqui neste lugar, amém? Senhor meu Deus, ó meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, ó Pai. Senhor, eu venho agradecer, Pai, por mais essa noite, ó Pai. Querido Pai amado. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, estar falando nos nossos corações. Pai, que nessa noite o Senhor venha repreender, Senhor, todo o mal, todo o levante do inimigo, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui entrou, Pai, na Tua casa. Aqueles que colocaram os seus pés aqui, Senhor, no templo, ó Pai amado, Pai querido. Que o Senhor, Pai, venha fazer a obra sobre eles. Se o Senhor venha fazer a libertação, a cura, Pai, sobre a vida de cada irmão, Senhor. Oh Deus de poder, Deus de maravilha. Oh Espírito Santo, hoje é nosso culto profético. Pai, que nós estamos aqui para profetizar, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Espírito Santo. Oh Deus amado, Deus querido. Pai, vai abençoando aquelas pessoas que ainda não chegou na Tua casa, que estão por vir, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, vai dando livramento, ó Pai, sobre a vida deles. Oh Pai, tragam eles em paz, debaixo da Tua proteção, dando, ó Pai, todo, Pai, suporte, ó Pai, para ele chegar na Tua casa, Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, podendo exaltar e glorificar, porque o Senhor é digno de toda a honra. Oh Deus amado, Deus querido, oh Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já faz presença aqui, Pai, na casa. Oh Espírito Santo, a Tua palavra fala, aonde tiver um ou dois ou três em meu nome, eu estarei. E aqui nós estamos mais, ó Pai, de 3 pessoas, e o Senhor já faz presença aqui, Pai. O nosso culto, o Senhor começa na nossa casa, lá no nosso lar, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Oh Pai, eu peço, Pai, pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, Pai, que o Senhor venha trabalhar de cada um, Espírito Santo. Oh Deus, que o Senhor venha derramar o Teu poder, Pai. Oh Espírito Santo, o Senhor, Pai. Glória a Deus, o Senhor está aqui nessa noite, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar cada irmão, Pai, que está aqui. Cada irmão que saiu da casa deles, ó Pai. Oh Pai, para estar aqui hoje, nessa noite, para ouvir a Tua palavra, para glorificar, para exaltar, Senhor. Espírito Santo, Deus vai fazer, Pai, aquilo que for, Pai, necessário na minha e na vida dos Teus irmãos, Senhor, nessa noite. Oh Deus de poder, Senhor, capacita-nos, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor. Oh Deus, não deixa que nós olhamos nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para nós continuar a nossa caminhada, para nós continuar a Tua presença na Tua casa. Muitas das vezes, Senhor, grande é a luta, grande é o levantar do inimigo, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que capacita cada um, Pai, que aqui entra por essas portas. Oh Deus amado, Deus de poder, obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado por o Senhor cuidar da nossa família, Senhor, da nossa casa. Oh Pai querido, Pai amado, eu peço também, Senhor, Senhor, anjos, ó Pai, ali nos hospitais, ali nos presídios, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um dessas pessoas que precisam, Pai, de uma libertação, de uma cura. Oh Pai, que precisam, Pai, estar ouvindo a Tua palavra para sair deste mundo.
Pai está aqui. Só o Senhor sabe, Espírito Santo. Só o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Oh Deus de poder, Deus de maravilha. Obrigado, Espírito Santo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Oh Pai amado, oh Pai, obrigado por nós estarmos em pé, Senhor. Oh Deus de poder, Deus de maravilha. Graças, Senhor. Louvor e adoração para Ti, Senhor. Porque Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, maravilhoso, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Oh Deus querido, Pai, eu repreendo, ó Pai, todo mal sobre o povo desta igreja. Pai, aqueles que entraram, ó Pai, eu não sei como entrar aqui nessa noite. Eu não sei se tem uma tristeza, se tem algo para ser resolvido. Pai, aqui é o melhor lugar que eles escolheram para estar, Senhor. Porque aqui é a Tua casa, aqui é o hospital, Senhor. É aqui, Pai, que nós entregamos, Senhor, todo o nosso problema no altar do Senhor, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que o Senhor nessa noite, ó Pai, venha derramar Teu poder, Pai, sobre essa igreja. Oh, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que impede os Teus filhos, ó Pai, de dar comunhão com o Senhor. Tira toda, ó Pai, dispersação dos Teus filhos, Senhor, nessa noite. Porque nós estamos aqui para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, para falar contigo, para o Senhor vir, ó Pai, tocar, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus de poder, Deus de glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Pai, por nós termos a oportunidade de estar na Tua casa, de nós termos a oportunidade de glorificar, de exaltar, de louvar, Pai, na Tua presença. Porque muitos, ó Pai, não têm essa oportunidade. Muitos, ó Pai, estão até mortos, ó Pai. Não tem mais essa chance de estar aqui. E nós somos privilegiados, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos aqui glorificando, Pai, por estarmos aqui falando que Tu és santo, 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 santo. Oh Pai, eu só tenho a agradecer, Pai, por cada vida que aqui está, Pai. Oh Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada irmão, ó Pai, neste lugar. Pai, abençoa a vida da pastora Célia, que está na frente desta obra, Pai. Na frente, ó Pai, do culto da terça-feira, Pai. Que o Senhor venha capacitar ela cada vez mais, Senhor. Dá força para a Tua serva, Pai. Oh Pai, não deixa, Pai, nada desanimar a Tua filha, nada bater, Pai, ela, Tua serva. Sabemos, Senhor, que não é fácil, ó Pai, estar na frente de uma obra. Sabemos, Senhor, que, Pai, passamos por muita luta, muitas provas, mas o Senhor é Deus que capacita. O Senhor é Deus, ó Pai, que nos dá entendimento e sabedoria, Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando a Tua filha, que o Senhor continue renovando as forças, a energia da Tua serva, Pai. Pai, eu coloco a vida do nosso pastor também, o pastor Diego, na Tua presença. Oh, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, venha tocar na vida do Teu vaso, porque ele é um vaso escolhido pelo Senhor. Oh, Pai, foi o Senhor que escolheu ele, ó Pai, está na frente da Tua obra, está na frente desta casa, ó Pai. É o Senhor que capacita, é o Senhor, Pai. E peço também que repreenda, Pai, todo o mal sobre a vida do meu pastor, Pai. Pai, que o Senhor venha derramar toda a unção, todo o poder, Pai, toda a energia sobre a vida do Teu servo, sobre a vida do anjo da igreja. Coloca a vida, Pai, dos pastores de Itapuirama e de Nova Ponte, as nossas congregações ali, Pai. Que o Senhor venha abençoar eles da mesma forma. Abençoa os corpos de obreiro ali daqueles lugares, Senhor. Que o Senhor venha nessa noite, ó Pai, nos está ensinando, ó Pai, nos está nos capacitando pela honra e glória do nome do Senhor Jesus, ó Pai. É que eu peço nessa noite, fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja tem uma salva de palmas. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar.
chuva do Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de pena para nos encher para o reinado do amor. Chuva de graça, chuva pedida ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande doce poder, fonte de amor.
porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez uma Vamos colocar de pé, amém? Dá o melhor do Senhor nessa noite. É Ele, meu Deus, é Ele de meus pais. Por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Cada cobra do mar entendeu, e a frente do povo bebeu, e um grande barão de guerra Deus está. Cavaleiros de Faraó afogaram-se no mar, mas tremeu a pé de chutos por atravessar. Hoje o Senhor é minha força, e o meu cântico Ele me pôs por salvação. Glorificado em santidade, a vida é Ele segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu: tira a minha bênção pra depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, agarrou o
agora respondeu. E na minha mesa pra depois subir. 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 Maravilhoso.
Aleluia. Já vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus 11. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que eu tenho para passar para a igreja essa noite, eu vou tentar passar rapidamente para a gente não estender no horário, tá bom? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 23, amém? Na minha Bíblia está escrito assim: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Aleluia! Vamos voltar um pouquinho nas nossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 1, glória a Deus, versículo 21. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 1, versículo 21. Amém? E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o Faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nasceram aos hebreus, lançareis no Nilo. Amém? Guarda essa informação. O Faraó mandou lançar no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre uns juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do Faraó orientou: leve este menino, amamenta para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Amém? E a igreja pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa história todo mundo já conhece. E hoje eu não quero falar sobre a história, sobre Moisés. Hoje nós vamos nos atentar para a atitude que a mãe dele teve, que Joquebede teve. Porque nós lemos lá em Hebreus 11 que Moisés ele não era só um bebê bonito, mas os pais, assim que ele nasceu, viram que tinha algo diferente nele. Amém? E eu sei que tem alguns irmãos aqui que, principalmente para os jovens, eu gosto de fazer uma linha cronológica para eles conseguirem se situar onde está essa história, amém? Então nós vamos começar lá de Adão e Eva, Caim, Abel, vamos passar para Noé, dilúvio, vamos pular para a história de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó posteriormente virou Israel. Jacó teve um filho que se chamava José, que ele foi vendido pelos irmãos, todo mundo conhece essa história, se tornou governador do Egito, amém? E ele salvou todo aquele povo da fome assolar todo aquele povo, amém? E posteriormente, quando José morreu, se levantou um faraó que não conhecia a história dele, amém? Depois que se passaram vários anos. E aquele faraó, ele começou a indagar o povo, que o povo de Israel
os hebreus, eles estavam muito numerosos, né? E eles se tornaram mais poderosos e mais numerosos do que os próprios egípcios. E o faraó acendeu um sinal de alerta nele, que ele começou a pesar com o trabalho todo aquele povo, amém? Só que Deus já sabia de tudo que aquele povo ia passar. E Deus levantou um libertador para ele, que é para aquele povo, que era Moisés. E hoje eu quero fazer uma comparação para os irmãos entenderem um pouco do início dessa mensagem, que o lar que nós construímos dentro da nossa casa, ele vai determinar as bênçãos que o Senhor vai colocar na sua vida, amém? Porque o seu casamento, o que você forma com seu esposo e com a sua esposa, a responsabilidade, a comunhão que vocês têm, vai determinar a confiança que Deus vai ter no seu lar. E nós vamos pular lá na frente, vamos lembrar da história de Jesus, porque Moisés ele foi levantado como um libertador daquele povo. E o nosso libertador foi Jesus, amém? E vamos lembrar que a mãe de Jesus, ela era uma menina, né, prometida a José. E Deus escolheu aquele casal tão jovem, por quê? Porque Deus sabia que em meio às dificuldades, aquele casal permaneceria junto. Não ia ter picuinha, não ia ter discussão, não ia ter um culpando o outro. Mas eles estariam focados em criar um lar. E dali sairia um libertador saudável para cumprir a promessa que o Senhor tinha para o seu povo, amém? E nós vamos lembrar que Maria engravidou de Jesus, prometido a José. Naquele momento, nós já conhecemos um pouco do caráter de José, amém? Onde ele se manteve em silêncio, ele apenas guardou aquilo para ele. Deus tomou conta de toda a situação, eles tiveram Jesus, e em meio a toda aquela situação, imagina quando um casal vai casar. Aquele rapaz, ele só queria construir uma casa para a esposa dele. Aquela moça, prestes a se casar, o que ela estava pensando? Em enxoval. José tinha uma profissão, eles iriam criar raízes ali. Mas pela promessa que Deus tinha, eles tiveram que largar tudo, eles passaram por dificuldades. Quem não se lembra daquela história que Jesus fica para trás naquela viagem, né, para Jerusalém? E imagina se fosse um casal desestruturado emocionalmente. Quando eles viram que Jesus não estava com eles, um iria culpar o outro, a culpa é sua, a culpa não é minha, eles iriam discutir. E vocês acham que Deus iria entregar o filho dele no meio de um casal instável emocionalmente? Da mesma forma, voltando para a nossa palavra de hoje, aconteceu com Moisés. Aquele casal, Joquebede e seu esposo, eles eram saudáveis emocionalmente, eles tinham união. Porque pensa no que esse casal sofreu. Você vendo o filho da sua vizinha ser jogado no Nilo, e você ouvir o pranto daquela família, e você vê que o medo está tomando conta daquele povo. O mal está chegando até a sua casa. Você engravidou, mas você sabe do decreto do faraó. Todos os meninos serão lançados no Nilo. Imagina o receio que aquela mulher não estava na gestação. Imagina você grávida, gerando um filho, alisando sua barriga, sonhando com aquilo, mas ouvindo o pranto de mães que estavam perdendo seus filhos. E no meio de todo aquele caos, Joquebede teve seu filho. E eles conseguiram escondê-los dentro de casa por 3 meses. Imagine se fosse um lar desestruturado. Eles não conseguiriam esconder esse bebê. Nós vemos que nessa família tinha união. Nessa família eles tinham amor. Eles tinham emoções estáveis dentro de um lar. Porque nós vemos que quando Joquebede já não consegue mais escondê-lo, ela vai pegar um cesto, ela vai calafetar. Com certeza foi Deus que colocou aquela estratégia no coração dela. Porque em meio a tanta dor e a um caos tão grande que estava assolando aquele povo, eles tiveram estratégia, sabedoria, discernimento de se levantar e fazer o que Deus tinha colocado no coração deles. Amém? Eles tiveram um posicionamento de se levantar, de ir e de fazer. Eles poderiam deixar que a dor os dominasse. Pensasse assim, acabou, eu já vou chorar de luto pelo meu filho que eu estou escondendo, mas eles vão ver, eles vão matar meu filho e abraçar aquela dor e já desistir. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. Em meio a choro, em meio a pranto, eles se uniram. Se uniram tanto a ponto da irmãzinha, da irmã dele, também ficar vigiando ali quando ela coloca o cesto. Porque aquela menina, na Bíblia não fala se ela foi instruída ou não, mas nós vemos que tinha união naquela família, amém? Em Hebreus nós lemos que foi pela fé dos pais
que viram que aquele menino tinha algo diferente. Na sua casa tem algo diferente. Nos teus filhos tem algo diferente. No teu ministério tem algo diferente. Mas você tem que enxergar esse algo diferente que Deus tem na sua vida. Enquanto nós abraçarmos uma posição de coitado, que ninguém gosta da gente, que a gente não consegue, nada vai acontecer. Mas reconheça que dentro do seu lar há algo diferente, dentro de você há algo diferente. Peça para Deus somente uma estratégia para lidar com essa dor e com esse problema que você está passando. Ele te dará. Se posicione, assim como Joquebede foi fazendo aquele cesto. Imagina você mãe, você pai, sabendo que 99,9% das chances seria daquele menino morrer. Mas você levantar e você pegar um cesto e você ir calafetando, e você ir orando, e você ir pedindo para Deus, você se levantar e falar assim: Deus, está dando tudo errado, não está dando certo para ninguém, mas tem algo diferente na minha casa, tem algo diferente na minha família. Eu abraço o chamado que o Senhor me deu, eu abraço os filhos que o Senhor me deu, eu abraço esse lar que o Senhor me deu, e através da estratégia que o Senhor me deu, eu vou me levantar e o seu nome vai ser glorificado, amém? E aquela mulher levantou, em meio à dor ela se posicionou, ela fez aquele cestinho, ela colocou o bebê dela e ela colocou às margens do rio. Aquela mulher sabia o que ia acontecer? Ela não sabia. Da mesma maneira, quando o problema aparece nas nossas vidas, a gente não sabe como ele vai solucionar. Nós só sabemos que se nós nos posicionarmos e fazermos a vontade de Deus, Deus vai agir. A forma que ele vai agir, não sabemos. O tempo que vai levar para ele solucionar o nosso problema, nós também não sabemos. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você posicionar, usar a estratégia que Deus te der, Ele vai agir assim como agiu na vida daquela mulher. Né? Glória a Deus, aleluia. E ali aquela mulher colocou aquele cestinho ali, pela união familiar que a gente já falou, a irmã dele foi olhando, e foi olhando aquele cestinho. A irmã dele também não sabia, mas ela foi observando. E ali naquele momento que aquela mulher estava se banhando ali no rio, ela olhou e viu aquele cesto e pegou e viu que era um menino. Quais eram as chances, se Deus não estivesse no negócio, dela ir contra um decreto do faraó? Porque o decreto era qual? Matar os nenéns, não é verdade? Quem garantia que aquela mulher iria contra o decreto do faraó? Ninguém, mas Deus estava naquele negócio. E quando Deus está no negócio, Ele usa os improváveis. Na falta de quem tem, Ele usa quem não tem. Na falta de alguém que te conhece e não te ajudar, Ele usa quem não te conhece, quem tem poder. Deus faz da maneira que Ele quer, Ele toca e Ele amolece o mais duro coração para que o nome dEle seja glorificado. E ali aquela mulher viu a formosura daquele menino. Porque quando você reconheceu o que tem diferente na sua casa, o que tem diferente em você, as outras pessoas vão ver também. Amém? Porque Deus, Ele tem um mistério, Ele tem uma bênção para mim, Ele tem uma bênção para você. Mas enquanto você não vê o quão a misericórdia de Deus é grande na sua vida, o quanto você tem valor para Deus, nada vai acontecer. Ninguém vai pegar na sua mão e vai fazer por você. Você tem que fazer. Veja o que tem diferente na sua casa. O quão formoso é a família que Deus te entregou. O quão formoso é você. E ali aquela mulher viu formosura naquele neném também. E para quem já teve neném sabe que neném está chorando de fome o tempo todo. E aquela menina, muito bem instruída, ela já vai e fala para aquela mulher: quer que eu chame uma hebreia para amamentar ele? E quem que ela vai chamar? A própria mãe do neném. A própria mãe dela. Ela ocultou a informação de que era a irmã daquele menino. Aquela menina, ela era bem instruída, ela era bem educada. Ela não falava pelos cotovelos. Porque se ela fosse, glória a Deus. Se ela fosse, Glória a Deus, Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se ela fosse, como a maioria da juventude hoje, que fala pelos cotovelos, que responde, que não tem nenhuma submissão de autoridade, ela não teria aquele discernimento mesmo tão nova. Porque se fosse um menino que conversava pelos cotovelos, ia falar: é meu irmão. Mas não, ela ocultou. Ela falou assim: eu vou chamar uma mulher pra você, quer? Ela falou: quero. Imagina o coração dessa mãe voltando e vendo que o filho dela estava vivo. Que a estratégia que Deus deu pra ela, fruto
frutificou, que aquilo que ela viu de diferente no filho dela deu certo. E ali quando aquela mulher poderosíssima fala para ela: vai, leva esse menino, amamenta ele para mim, cuida dele, que eu vou te pagar. A bênção de Deus, o agir de Deus, ele é tão maravilhoso que aonde nós vemos que é morte, aonde nós não vemos solução, Deus ele te dá uma solução muito maior do que você imagina. Se aquele povo não estivesse passando por aquela situação, aquela mulher apenas criaria o filho dela. Amém? Só que no meio daquele caos, para o nome de Deus ser glorificado, aquele menino, além de sobreviver, ele foi amamentado pela própria mãe. A mãe amamentou o filho que ela gerou. E ela ainda recebeu por isso. Amém? É muito melhor do que ela poderia imaginar. Eu imagino e vou conjecturar que quando aquela mãe estava colocando no cesto, que seria o que eu pensaria, eu falaria: Deus, só mantenha ele vivo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que para onde ele for, ele seja bem cuidado, ele seja amado, ele seja provido. Mas nem no meu melhor sonho eu sonharia que o neném que eu vou colocar no cesto na beira do rio vou ser eu que vou amamentar e ainda vou receber por isso. Amém? E Deus ele tem um agir maravilhoso nas nossas vidas. E através daquele lar estável, dessa comunhão, dessa união, nós vemos que por mais que depois que Joquebede entregou Moisés, o tempo que ele passou na casa dela, ele foi muito bem instruído sobre Deus, sobre a fé, sobre o povo que ele veio. Porque nós vimos em Hebreu que ele conhecia todas as leis. Amém? Ali, quem não se lembra da história de Moisés, que ele vê um irmão de sangue sendo maltratado e assassina aquele egípcio. Por que ele fez isso? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E hoje, Deus faz um alerta para mim e para você. Se os nossos filhos tiverem que sair de casa, eles vão saber se posicionar diante da palavra de Deus, porque foi nós que ensinamos. Como que nós estamos educando essa nova juventude? Porque nós escutamos muito críticas sobre a juventude, mas o que nós estamos ensinando ela a fazer? Amém? Moisés ele só teve aquele posicionamento de defender um irmão de sangue porque ele conhecia o Deus do povo dele. Ele conhecia o poder daquele Deus. Ele foi instruído dentro daquele lar. E olha como um lar estável fez a diferença na vida de um povo. E é esse lar estável que Deus tem para mim e para você. Não interessa do lar que você veio. Se você viu sua mãe apanhando, se você viu seu pai bêbado, como eu vi, se você viu seu padrasto drogado, mas o que importa é o que Deus vai fazer através de você nessa família que Ele te entregou, que Ele vai te entregar. Você foi chamado para fazer a diferença e às vezes não vai ser você que vai brilhar, não vai ser o seu nome que vai ser lembrado, mas uma coisa eu tenho certeza, se posicione, que Deus ele tem uma promessa para gerações. E às vezes não vai ser eu que vou levantar uma nação, mas se uma filha minha levantar, o nome de Deus será glorificado. Se uma neta minha fizer a diferença onde quer que ela for, eu sei que a partir de mim, maldições hereditárias foram quebradas. Porque o Deus que me chamou, Ele me limpou, Ele me ensinou a me posicionar. E a sua família fará a diferença. Fará a diferença no bairro, fará a diferença na cidade. Os seus filhos farão diferença nas escolas. Porque nós temos que nos posicionar e ensinar jovens e crianças tementes a Deus. Mas como que nós vamos cobrar dos nossos filhos se nós estamos constantemente reclamando, com preguiça de ler a Bíblia, reclamando da igreja, reclamando disso, reclamando daquilo? Como é que o seu filho vai ter amor, vai ter prazer em servir a casa de Deus, em pegar a Bíblia para ler, se você mesmo faz questão de reclamar da sua fé constantemente? Aquele filho, ele vai crescer amargurado. Ele vai ver que a igreja machuca os pais. Ele vai ver que a igreja machuca. E ele vai crescer com isso na mente. Já conheci vários adultos assim, já conheci vários jovens que tomaram raiva de igreja, que tomaram raiva de Deus. Porque os pais até temiam a Deus, mas o comportamento dos próprios pais fizeram com que os filhos desviassem. E hoje nós vemos que a fé de Joquebede, de seu marido, a união daquela família, criou Moisés, um homem que se posicionava perante a lei do seu Senhor. Ele foi criado por outro povo também. Ele era uma pessoa que ele poderia muito bem ter quisto aceitar daqueles manjares de tudo que tinha naquele palácio, amém? Mas o ensinamento que foi passado para ele, o propósito que Deus tinha na vida dele, fez com que ele tivesse um amor muito grande pelo povo que ele tinha vindo, amém?
Glória a Deus, aleluia. E nós nunca devemos esquecer também de onde nós viemos. Porque em Jeremias fala que antes que Deus nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos escolheu. E às vezes, por nós termos vindo de lares desfeitos, de lares que nos machucou, de lares desestruturados, nós ficamos muito magoados, nós ficamos rancorosos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, toda mágoa, todo trauma, todo senso de inferioridade será quebrado pelo nome de Jesus. E você passará a ver, assim como Joquebede viu algo diferente dentro do lar dela, você também verá. Amém? Glória a Deus, aleluia. E se você sair daqui hoje e não lembrar de nada que eu falei, eu anotei apenas uma coisinha para você lembrar. De que estratégia, posicionamento e a confiança em Deus gera milagre, provisão e bênção muito maior do que se espera. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus e eu agradeço a minha oportunidade. Faça assim com as suas mãos abençoadoras. Que a graça de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, todos digam amém. Bom e paz, em nome do Senhor.